Todos, espero que todos estejam bem. Estou aqui para gravar mais uma videoaula, a parte 2 da atividade 46 sobre semelhança de triângulos. Vou resolver nesta aula alguns exercícios bem simples, bem tranquilo. Galera, primeiro que eu estou resolvendo com vocês é o seguinte: são dois triângulos, não parece, mas são semelhantes. E aqui eu tenho as medidas: 4, 7, aqui eu chamei de A. Aqui eu tenho 6, 9, aqui eu chamei de B. Então eu quero determinar o valor da medida do lado A, a medida do lado B. Galera, para a gente chegar nesse resultado é bem simples. Eu vou comparar as duas figuras e vou eu vou montar uma igualdade entre duas frações. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar as duas figuras para tentar encontrar algum lado que nós temos o valor numérico deles. Aqui eu tenho 4, 7 e A. Eu tenho o valor numérico aqui em cima, o 4 e o 7. Eu vou ver na segunda figura se eu tenho alguma coisa parecida com isso, ó. 6, B, 9. Aqui eu tenho letra, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. Então, eu vou olhar na figura, na mesma posição. Eu tenho 4 aqui para o lado esquerdo e eu tenho 6 para o lado esquerdo. Então aqui eu tenho dois números na mesma posição. Então com esses dois números eu vou montar a primeira fração. Quiser começar pelo 4 pode, quer começar pelo 6 pode. Eu tenho o hábito de pegar a primeira figura, primeira fração. Segunda figura, segunda fração. Mas isso é um hábito meu. Se você quiser inverter não tem problema algum. Então ó, vai ficar 4 sobre 6. 4 sobre 6. Agora eu vou fazer duas contas. Uma para encontrar o valor do A, a outra para encontrar o valor do B. Começar pelo A só para ficar em ordem alfabética. O A está na primeira figura, na parte de baixo. Eu comecei a primeira fração com a primeira figura. Então eu tenho que começar a segunda fração também com a primeira figura. A. Na mesma posição, na outra figura, eu tenho o número 9. Então o número 9 vai ficar aqui na parte de baixo da fração. Observa, 4 e 6 são os lados esquerdos das figuras. A e 9, a parte de baixo das duas figuras. A parte de cima das duas frações vem da primeira figura, 4 e A. A parte de baixo das frações vem da segunda figura, 6 e 9. Agora que eu tenho essas duas frações, é só igualar e multiplicar em cruz. Fazendo a conta, 6 vezes A dá 6A, igual 4 vezes 9, 36. Agora eu pego esse 6, aí eu passo dividindo. O A vai ser igual a 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 é igual a 6. Tá aí. Nós fizemos os cálculos. É lógico que em exercício eu tenho que colocar unidades, metros, centímetros, quilômetros, assim por diante. Aqui minha lousa, como que é pequenininho, não vou perder espaço colocando unidades. Mas tá aqui, ó, o A vale 6. Agora tem que fazer uma nova conta para a gente encontrar o valor do B. Aqui, pelo fato do A ser um número inteiro, quiser usar o A, tudo bem. Agora, se tivesse dado decimal, fração, aí não. Aí eu ia continuar com o 4 e 6. Agora eu vou calcular o valor do B. Eu vou continuar com o 4 e o 6, porque são dois valores numéricos das figuras. Ambas na mesma posição. Agora eu quero encontrar o B. Aonde que está o B? Na segunda figura, aqui para o lado direito. Na segunda figura, eu vou colocar na onde? Na parte de baixo. Lembrando, ó, 4 é a parte de cima, o 6, segunda figura, parte de baixo. Então o B está na segunda figura, tem que colocar na parte de baixo. B. Na mesma posição do B, nós temos o 7, lado direito da figura. B e 7 estão na mesma figura, na mesma posição. O 7 é da primeira figura. A primeira figura estou colocando a parte de cima da fração. 7. Agora é só multiplicar em cruz mais uma vez. Fazendo a conta, 4 vezes B
4b igual a 6 vezes 7, 42. O 4 a gente passa dividindo, vai ficar b igual a 42 dividido por 4. Galera, essa divisão aqui não é exata. Sinceramente, eu prefiro fração. Se eu pisar na fração, é lógico que eu não posso colocar desse jeito, eu tenho que simplificar. Simplificando por 2, porque os dois são pares, vai dar 21 sobre 2. Aqui agora, se você quiser passar para decimal, fazendo a divisão 21 por 2, 10,5. 10,5. Então, B vale 10,5. Então, aí, primeiro exercício, é bem simples. Qual que é a manha do exercício? Você observar figura, cada figura vai ocupar uma parte da fração, jamais você pode cruzar. Se você colocou a primeira figura na parte de cima da fração, sempre a primeira figura, parte de cima, segunda figura, parte de baixo. Você não pode cruzar a informação. Se você começou pelo lado direito, continua pelo lado direito. Começou pelo lado esquerdo, continua pelo lado esquerdo. Jamais cruzando informações. Então é o primeiro exercício, bem tranquilo. Vou fazer mais um agora. Seis, 2x, 18, 5x mais 5. Galera, próximo. 6, 2x, 18, 5x mais 5. Observe que nesse segundo exemplo, nós não temos a parte de baixo. Eu vou trabalhar só para o lado direito, lado esquerdo. Aqui nesse caso, você tem liberdade total para começar pelo 6, 2x, 18, 5x mais 5. Liberdade total. Eu vou começar pelo 6 só para ficar em ordem crescente. Então, 6. Observe que eu já até montei as duas frações. 6, eu fiz o tracinho da fração, deixei um espaço aqui embaixo, igual a outra fração. Galera, eu comecei pelo 6. O 6, na mesma posição do 6, nós temos o 18. Então vai ficar 6 sobre 18, na mesma posição. Pro lado direito agora, o 6, primeira figura, parte de cima. O 2x também é a primeira figura, também devo colocar na parte de cima. 2x. O 18, parte de baixo da figura, segunda fração. 5x mais 5, segunda figura, também a parte de baixo, não posso cruzar a informação. 5x mais 5. Fazendo a conta, multiplicando em cruz, aqui observe que as duas multiplicações vão aparecer letra. Apenas uma dica. Faça o cálculo mental do x para descobrir qual que é a maior multiplicação envolvendo x, para você começar por ela, para a resposta já cair positiva. Se você começar pelo menor x, a resposta cai negativa, depois no final tem que multiplicar por menos 1 para deixar positivo, dá um pouquinho mais de trabalho. Como assim? 18, multiplicando só o x, 18 vezes 2 dá 36. 6 vezes 5 dá 30. 36 é maior que o 30, então vou começar pelo 36. Então vai ficar 18 vezes 2x, 36x, igual. Aqui, pelo fato de nós termos o mais, eu tenho que fazer entre aspas a distributiva. Então vai ficar 6 vezes 5x, 30x. Está positivo, continua positivo. 6 vezes 5, 30. Agora, separando a parte numérica da parte literal, eu vou pegar esse 30x e vou passar trocando de sinal. Vai ficar 36x menos 30x igual a 30. Tá positivo, vem para cá negativo, menos 30x. Fazendo a conta, 36x menos 30x dá 6x.
igual a 30. Passo 6 dividindo. 30 dividido por 6 dá 5. X igual a 5. Tá aí. Galera, veja só o que significa esse 5. É o valor do x. Aqui é 2x. 2 vezes 5, 10. Deste lado, 5x mais 5. 5 vezes 5 dá 25. Mais 5, 30. Acompanhe os lados. De 6 para 18, o que aconteceu? Foi multiplicado por 3, vezes 3. Vezes 3. O que acontece com o 10? Tem que fazer a mesma coisa, vezes 3. 10 vezes 3, a gente chega no 30. Então tem alguns exercícios que a gente percebendo essa lei de formação, a gente já consegue chegar na resposta, sem precisar fazer conta, apenas de cabeça. Eu vou montar um aqui rapidão, para mostrar para vocês como a gente pode resolver de cabeça. Vou fazer 2 trapézios. 3. Vou colocar 12 aqui. 3, 12, 2, 18, A, B, vou colocar um 4 aqui, vai. Galera, tá aí. Então, eu coloquei 2 trapézios, estou afirmando que é semelhante, porque nós estamos trabalhando com essa matéria. Em exercícios, vai estar falando, 2 figuras são semelhantes. O trapézio A é semelhante ao trapézio B. O hexágono A é semelhante ao hexágono B. Então o exercício está afirmando que são semelhantes. Então quais são as medidas? Aqui eu coloquei o 2, 3, B e 4. Deste lado, 12, A, C, 18. Então eu vou procurar na mesma posição onde nós temos 2 valores numéricos. Aqui em cima tenho 2. Porém que tem o A. Então a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, porque aqui é uma letra. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho C. C é uma letra, então não dá para chegar em conclusão nenhuma. Aqui embaixo, B e 18. O B é letra, não dá para chegar a conclusão nenhuma. Aqui do lado esquerdo, 3 e 12. São 2 números. Com 2 números a gente consegue fazer contas. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 12. Galera, semelhança, a gente sempre trabalha com multiplicação ou divisão, jamais soma ou subtração. Então, de 3 para chegar no 12, eu tenho que multiplicar por 4. Então daqui para cá eu tenho que fazer vezes 4. Então quanto vai me de cada lado? 2 vezes 4, 8. Então A vai ser igual a 8. 4 vezes 4 dá 16. O C vale 16. E fazer o contrário. Se eu tenho que multiplicar por 4, fazendo o contrário eu tenho que dividir por 4. Então, daqui para cá eu tenho que dividir por 4. Sempre o mesmo número. Se você multiplica, você tem que dividir pelo mesmo. Nesse caso, 18 dividido por 4, eu prefiro a resposta em fração. 18 dividido por 4 dá 9 sobre 2. Aqui, como que a resposta é exata não, né? Decimal finito, eu vou deixar desse jeito mesmo. 9 dividido por 2, 4,5. Então B vale 4,5. Então aqui dá para fazer de cabeça. Se você quiser montar a fração, fique à vontade, só que dá mais trabalho. Aqui é um jeito rápido, prático para a gente resolver. Chique. Vamos lá, mais um então. Ixi. Três, 5.
Bom, aqui galera, eu fiz o seguinte, eu coloquei um triângulo dentro do outro. Neste caso, para que esses dois triângulos sejam semelhantes, eu tenho que ter necessariamente que essas duas setas sejam paralelas. Porque se elas forem paralelas, esses dois ângulos são iguais. Então eu tenho duas figuras que são semelhantes. Isso acontece desse lado também, ó. Esses dois ângulos são iguais, tem a mesma medida. E aqui tem um ângulo comum, então eu tenho os ângulos iguais. Como que eu faço para resolver neste caso? A dica que eu dou para vocês, principalmente agora que nós estamos com dificuldade, aula remota, vocês nunca viram essa matéria, separa a figura em dois triângulos nesse caso. Aqui eu tenho o primeiro triângulo, cujas medidas são 3 e 4,5. Vou desenhar aqui. Aqui eu tenho a parte de cima, aqui medindo 3 para o lado esquerdo, 4,5 para o lado direito. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com um triângulo grande. Galera, quanto que mede o lado? Eu tenho uma parte de cima que mede 3, a outra parte aqui embaixo que mede 5. Somando 3 mais 5, 8. Então a medida do lado do triângulo grande é igual a 8. Do lado deste lado aqui, eu não sei, estou chamando de x. Se você quiser colocar 4,5 mais esse pedacinho aqui, pode, só que dá mais trabalho. Compensa você chamar o lado AE, o lado inteiro da figura de x. A conta se torna mais simples. Bom, montando as frações, estou apagando essa figura, eu já desmembrei, já dividi ela em duas e vou trabalhar com essas duas. Separadamente é mais fácil. Então o que nós temos? Aqui para o lado esquerdo eu tenho 3 e 8. 3 e 8. O 3 veio da primeira figura. Coloquei 3 em cima. Então necessariamente eu tenho que colocar o 4,5 em cima também. O 8 veio da segunda figura. Eu coloquei o 8 na parte de baixo da fração. Necessariamente eu tenho que colocar o x, porque ele também pertence à segunda figura, também na parte de baixo da fração. Tá aí, ó. Fazendo as contas, mais uma vez multiplicando em cruz, 3 vezes x, 3x, igual 8 vezes 4,5. 4,5 vezes 8, 8 vezes 5 dá 40, 8 vezes 4 dá 32, mais 4 dá 36. Uma casa decimal, 36. Passo 3 dividindo, x igual a 36 dividido por 3, que é igual a 12. Tá aí, galera. Espero que tenham aprendido. Ah, tem mais um detalhe ainda. Estava esquecendo do último. Aqui eu tenho um retângulo 2 e 6. Aqui eu tenho outro retângulo cujo perímetro é igual a, fiz as contas aqui, 80. Então, ó, olha a situação. Eu tenho as dimensões do primeiro retângulo, 2 e 6. O segundo retângulo, ele é semelhante, é uma afirmação do exercício. Só que nós não sabemos as medidas dos lados. Nós sabemos apenas que o perímetro vale 80. Então, qual que é o procedimento? Se eu tenho esse perímetro, eu vou calcular o perímetro desta primeira figura também. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Eu não sei porquê, mas aluno tem a mania de só ver o 2 e o 6, somar 2 mais 6, 8. Não é isso, galera. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui em cima tem que colocar o 6 também, aqui tem que colocar o 2 também. Então, qual que é o perímetro? Só somar 2 mais 2 mais 6 mais 6. Somando, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 6 dá 10, mais 6, 16.
Então o perímetro de uma figura deu 16, o outro deu 80. Vamos ver se tem uma relação entre esses dois números. Para a gente sair no 16 e chegar no 80, nós temos que multiplicar por algum número. A gente consegue perceber que o número que é este? Vamos ver, nem sempre dá certo, mas se der, eu vou dividir 80 por 16. Vamos ver quanto vai dar. 80 dividido por 16. Fazendo a conta, vai dar 5. 5 vezes 6 dá 30, vai o 3, fica o 0. 5 vezes 1 dá 5, com mais 3 que foi, deu 80. O que significa isso? Que da primeira figura para a segunda figura foi multiplicado por 5. Porque 16 vezes 5 dá 80. Não está convencido? Faça de novo. 16 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 1 dá 5, mais 3 dá 8. 80. Isso significa que cada lado também tem que multiplicar por 5. Fazendo as contas, a lateral 2 vezes 5, 10. Então aqui vai medir 10. O outro lado, 6 vezes 5, 30. Então aqui vai medir 30. Veja só como está certo. Isso aqui embaixo mede 30, aqui em cima também mede 30. Se o lado direito mede 10, o esquerdo também mede 10. Somando 30, 60, 70, 80. Fechou. Chique. Agora sim, estou finalizando. Esta é a última videoaula do terceiro bimestre. A próxima já está contando para o quarto. E até mais. Eu coloquei um vídeo explicando como vai ser o fechamento das médias. Não se esqueça que quem fazer todas as atividades tem um ponto extra. Falou, tchau, tchau, galera. Até mais. Se cuidem.